Bom dia, boa tarde, boa noite ou madruga, benção. Seja bem-vindo a mais um episódio de Frequência em Cena. Antes de começarmos, você sabia que dá para fazer música com ruído? No episódio de hoje, iremos navegar através da cena musical experimental. No bloco de hoje, falaremos sobre a presença das mulheres na música noise, com a participação especial de um artista massinha daqui do Recife. Os primeiros registros da música ruído são encontrados no século passado, através do trabalho do pintor italiano Luigi Russolo, escritor do manifesto futurista A Arte do Ruído. Inspirado pelo futurismo e o dadaísmo, Russolo defendia que a espontaneidade utilizada nas obras dessas vanguardas artísticas também fosse utilizada na música, através da experimentação de diferentes sonoridades. Como ele era um homem de palavra, resolveu pôr em prática o que defendia em seu manifesto e fez a sua primeira experimentação de ruídos com instrumentos construídos por ele e seu irmão, como iremos ouvir a seguir. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas que danado é isso? Fica com a gente que ainda tem mais. Suas músicas causaram repercussão negativa por utilizar o ruído como elemento principal, mas influenciou outros artistas. No final do século XX, com a explosão das contraculturas e diferentes experimentos artísticos, o noise acabou sendo incorporado aos diferentes movimentos na década de 60 e 70, em menor ou maior instância. Em 1960, surge um dos pioneiros do harsh noise japonês, também chamado de japonoise, com o grupo Ongaku, com duas gravações intituladas Automatismo e Objeto. A banda, formada por 6 jovens japoneses, misturava instrumentos de músicas tradicionais com objetos do cotidiano, como aspiradores de pó, por exemplo. Dessa forma, experimentações do ruído utilizando desde objetos quebrados a aparelhos eletrônicos ganhou força entre os jovens, como forma de criticar a indústria musical e os padrões artísticos impostos pelo sistema. Dentre os movimentos que carregam a influência do noise, até a atualidade nós temos o movimento punk, que ao surgir em 70, trouxe a ideologia do faça você mesmo, pregada de maneira bem sucedida em sua sonoridade. Vemos elementos do noise presentes em gêneros do punk, como o hardcore punk e sua variante, o DB. Eles sentiam necessidade de questionar os padrões sociais, utilizando do próprio arranjo musical, além das suas letras. Agora vamos ouvir o trecho da música do gênero de beat. Essa variante do punk possui um ritmo bem mais acelerado, sendo guiado principalmente pela bateria de bandas. A música se chama Everyone is Sick, da banda californiana Torso. Como vocês devem ter percebido, o noise é um dos gêneros musicais mais abrangentes que existe, além de estar presente de diferentes formas em diferentes movimentos. O som pode variar de ruídos mais calmos aos mais agitados. O próprio ato de criar uma paisagem sonora de modo experimental já é parte da arte noise. Agora vamos de música. Fique com Tainá Ramos com a música Pandora, em seguida Maiara com Poroso. Voltamos após o intervalo.
Seja bem-vindo a mais um episódio de Frequência em Cena. No bloco de hoje, falaremos sobre a presença das mulheres na música noise. O noise chegou com força aqui em Recife, com a influência do noise rock nos anos 90, mesmo período do movimento Mangue Beat, tendo como pioneira a holandense Hed Bacon, que infelizmente não temos a gravação. Atualmente, há alguns projetos voltados para o noise, que estão na ativa aqui no estado. Estes são o Moído, Rumor, Entre Lugares Sonoros e etc. Além disso, Recife é a cidade onde tem muita mina produzindo ruído e fazendo a cena do noise acontecer. Diante disso, temos o prazer de trocar ideia com Thay Ramos, idealizadora e mediadora do Espaço Noia, que é um espaço de experimentação musical para mulheres. O que te fez se interessar pela arte dos ruídos? Eu sou Thay Ramos Leal, né? Geralmente é o nome que eu me apresento. Eu sou artista sonora, sou produtora cultural, sou socióloga. Também tenho trabalhos caretas. Mas eu acho que para aqui o que mais interessa mesmo é esse lado do artista sonora barra socióloga. Que eu acho que é o que tem um reflexo mais direto mesmo no meu som e na forma como eu tento pensar a construção do produzo, digamos assim. Em cima de sonoridades e das contradições que existem nessas sonoridades, podiam estar diretamente associadas a um universo, entre muitas e muitas aspas, feminino, que assume símbolos e significados diferentes de acordo com qual mulher, né? Entre muitas aspas, executa essas tarefas. Explicar de forma mais objetiva. Hoje, dos instrumentos que mais me dá tesão de mexer é a máquina de costura. A máquina de costura, na perspectiva de que ela ocupa um lugar de uma sonoridade de máquina, né, que pelo próprio som talvez não se encaixasse nessa perspectiva de feminilidade, que é branca e que é delicada e que não vai produzir um grande barulho, né, a lógica da mulher silenciosa e etc. Mas também na perspectiva da máquina de costura como um grande elo mesmo, que perpassou muitas das experiências, né, durante algumas décadas de mulheres brasileiras, sendo um elemento ou para legitimar essas mulheres enquanto mulheres cultas e muito femininas dentro da sociedade e logo próprias para casar, ou mulheres que conseguiram possibilidades de independências, com muitas aspas para essa independência financeira, que ganhavam também a pecha do costurar para fora, né? Uma grande expressão que se refere a essa mulher sem honra, né? Essa mulher que está no mundo, que está na esfera pública, que costura para fora. Vimos que você, juntamente com Mayara, que também é artista da cena, organizaram projetos para o público feminino no Noia. Antes de tudo, o que é o Noia? Em 2018, a gente faz a primeira ação. Foi uma formação de eletrônica rudimentar. Confesso que a princípio, e aí já trago um ponto aí para a gente refletir também. A gente queria fazer uma oficina apenas para mulheres, mas o cenário não foi propício, assim. A gente acabou permitindo a participação de homens nessa oficina, mas foi uma oficina dada por uma mulher. E a gente tentou, em toda a forma de lidar com a coisa, dizer, isso aqui é um espaço seguro para mulheres. E o plano era seguir nas oficinas, né? Na verdade, aqui, inclusive, eu queria pontuar que a oficina não é só pensar no que é, sei lá, uma coisa formal da música, de criar um circuito, de criar um sintetizador, de fazer mesa de som. Pode ser oficina também, como depois eu acabei dando num outro projeto, que seja de estar com objetos e escutá-los, ou de ouvir, de conversar sobre as várias variáveis, digamos assim. Acaba essa oficina, a gente quer fazer outras e sente provavelmente a primeira grande dificuldade, que é convencer mulheres a dar oficinas. Para você, a cena do noise local ainda é um espaço predominantemente masculino e cis? Sim, com certeza, acrescentaria só a questão de que além de cis e majoritariamente masculino, é em peso branco e não só em Recife.
Sei lá, se a gente pensar na Bahia, que é o estado mais negro do Brasil, essa proporção também não vai ser encontrada na cena. Não vai haver uma maioria. Isso pensando em raça, né? Pensando em cisgeneridade, o buraco é ainda maior. Especialmente porque eu acho que, e aí vai até um pouco lá a questão que eu estava tentando trazer do Noia, eu acho que algumas discussões nesse campo ainda estão muito engatinhando, sabe? E aí eu reconheço inclusive no próprio Noia, né? Uma das coisas que a gente tem tá tentando meio entender como lidar é se ainda faz sentido pensar no Noia só como um espaço para mulheres, né? Ou se cabem também pessoas não binárias. Através da sua vivência na cena, você percebe mudanças com o passar dos anos? Para mim, parece muito inquestionável que houve mudança. No ponto de vista dos números, digamos assim, de pessoas que não são homens brancos, héteros, cis, mas também do ponto de vista, digamos assim, qualitativo, que para mim até nesse sentido é mais interessante. A discussão está muito mais profunda e muito mais presente em todos os lugares. E aí eu nem estou falando só da sociedade como um todo, mas dessas cenas, desses estados, dessas cidades. Como foi a decisão de começar a produzir música como mãe? Foi um convite de Maiara, que tinha tido filho há pouco tempo, estava meio naquela dinâmica de ser devorada, mas também querer botar alguma coisa para fora. E aí disse: vem aqui para casa, vamos tocar, vamos ver. E acabou rolando e tal. Todo o crédito de Maiara. Eu acho que tem pistas aí que eu dei enquanto eu falava, né? Que tem um papel fundamental nesse processo de não só de Maiara fazer o convite e querer, mas também da minha parte de acabar topando entrar e fazer. Que é, primeiro, esse processo de percepção que foi individual, mas que foi dela também, com ela, de que a gente precisava fazer para ocupar e que talvez até outras pessoas, outras mulheres, podiam se sentir, a partir de ver aquilo, com vontade de fazer também, ou com menos temor de publicizar o que já faziam. Mas teve também muito de todo o processo de inquietação que a gente tinha passado antes, que deu origem ao Noia, que era de, já que sozinha a gente não se sente tão tranquila, que tal se a gente produzisse junta e junta também se desse essa moral, sabe? Então a Man, ela meio surge nesse contexto. No álbum mixtape Adeus 2020, entre a tuia de artistas da cena brasileira, o Man resolveu expressar o que seria aquele ano com o som A Dinamia. Como foi o ano para o Man nessa música? Pode ser que alguém que escute não saiba o que significa, como eu também não sabia, até ser de alguma forma atropelada por essa palavra no ano de 2020. Tem um significado que se refere diretamente à fraqueza de força, tanto muscular, né, física, quanto moral. Então, assim, eu acho que só com isso aí já dá para mostrar talvez o que é que significou, né? A gente estava num processo de conseguir ter ensaios de forma recorrente com a Man, porque a Man, a gente toca com improvisação, mas a gente também tem composições. E aí, enfim, vem a pandemia e atropela absolutamente tudo, né? E não só no ponto de vista físico, de não poder estar no mesmo espaço. Tocar também se tornou cada vez mais difícil. A nossa convidada de hoje foi Thay Ramos, para falar sobre a presença feminina na cena do noise. O Frequência em Cena é um programa realizado por Luiz Cavalcante, estudante de Rádio, TV e Internet, e Augusto Galdino, também estudante de Rádio, TV e Internet. Deixamos agora com vocês a música intitulada A Dinamia, do Projeto MAN.
E você acompanhou o Frequência em Cena, transmitido pela Rádio Paulo Freire AM e Rádio Universitária FM. Até a nossa próxima sintonia.